irmãos, a gente tem refletido aqui no decorrer desses domingos acerca da igreja que Deus sempre quis. Qual é o plano de Deus para a igreja, o que Ele espera da sua igreja. E eu gostaria de recapitular aqui com os irmãos o que nós já vimos, porque a gente tem, ao estudar a igreja que Deus sempre quis, e olhando para a nossa realidade local, realidade eclesiástica de maneira geral, a gente vê muitas coisas que a gente fala assim: aonde que a gente encontra isso na Bíblia? Será que é isso que Deus, deseja? Será que é isso que Deus queria, né? E é isso que motivou a gente a refletir então a igreja que Deus sempre quis, com o coração aberto, com a nossa mente aberta para aquilo que Deus revela na sua palavra, para aplicarmos então na nossa igreja. E aí, recapitulando o que nós já vimos, a primeira mensagem foi acerca do fundamento da igreja, no qual a pedra que Jesus está edificando a sua igreja, e nós chegamos a essas conclusões aqui. Então nós cremos que, vamos ler juntos? Jesus é o fundador da sua igreja, Jesus está ativamente edificando sua igreja, a compreensão de quem é Jesus é dada pelo Pai, e devemos confessar de forma pessoal nossa fé em Jesus. Essa foi a primeira mensagem. Depois nós tivemos mais 3. O modelo de igreja, lá em Atos 2, como que Deus operou naquela igreja de Jerusalém. Depois nós vimos antes disso, nós vimos ainda em Mateus como tratar um pecado, quando o Senhor Jesus ele apresenta o plano de restauração. Depois nós vimos acerca do modelo de igreja e vimos sobre batismo no domingo passado, hoje sobre ceia. E aí o que nós nos comprometemos então, à luz dessas mensagens que nós já vimos, vamos lá, me comprometo a cumprir a comunicação direta com o irmão e o plano de restauração, estudar a palavra visando ser mais parecido com Cristo, ter comunhão autêntica e alegre com os meus irmãos, adorar intensamente a Deus, honrar meu compromisso de viver uma nova vida, envolver-me na formação de discípulos de Jesus ao redor do mundo, focar no conteúdo da fé. Porque é preciso explicar aqui no focar o conteúdo da fé, porque nós estávamos falando de batismo e nós falamos acerca das formas de batismo, e o Senhor ele não estava tão preocupado com a forma, mas sim com o conteúdo da fé nele. E hoje nós veremos então acerca da ceia. Jesus ele deixou 2 símbolos visíveis para a sua igreja. Eu não sei se você já tinha parado para pensar, mas Jesus nunca pediu para os discípulos se lembrarem do seu nascimento. Jesus pediu em 2 ocasiões para os seus discípulos lembrarem da sua morte e da sua ressurreição. Isso como? Através do batismo, que representa a morte e ressurreição, e através da ceia do Senhor, que nós vamos refletir hoje. Então a ceia é uma lição muito objetiva, com implicações práticas daquilo que Jesus fez por nós, de quem Ele era e daquilo que Jesus fez por nós. Nós já lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, e eu convido você a abrir novamente lá, que é o texto principal, que nós vamos ler, explicar e aplicar. 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, escreve a palavra do Senhor, e ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, versículo 23, capítulo 11, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aí Jesus apresenta aqui dois símbolos, né? O pão e o cálice, o pão e o vinho. O pão representando o corpo de Cristo, que foi ferido para que nós pudéssemos receber a cura, receber o perdão dos nossos pecados, e o sangue que foi vertido, derramado em nosso favor. No livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Desde o Éden é assim. Um justo precisa morrer por injusto. Interessante lá no Éden, que depois de Adão e Eva pecarem, eles fizeram folhas para si mesmos, e Deus não aceitou as folhas. Deus fez roupas com peles de animais para eles. Porque o que Deus queria que eles refletissem? Que alguém inocente morreu no lugar deles que eram culpados. Então não havia morte até aquele momento, e de repente eles estão usando peles de animais para se vestir. E Deus queria que eles já refletissem acerca disso. Olha, um inocente morreu para que vocês pudessem ter vida. E o Senhor Jesus, então, Ele derramou seu sangue, e o vinho, ele representa isso, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Desse início é importante a gente pensar também, por que nós não usamos vinho? Por que hoje de manhã, por exemplo, a gente usou suco de uva? E algumas respostas que chegam, né, por exemplo, são assim: o suco de uva é para evitar escândalo. Já pensou um crente bebendo, né? Usamos suco de uva para ninguém se embriagar, para ninguém ficar bêbado. Usamos suco de uva para não despertar o leão adormecido naqueles que já foram alcoólatras e lutaram contra a bebida alcoólatra. Então nós não queremos despertar esse leão adormecido na vida deles. Por que nós não usamos vinho? Será que na época de Jesus não haviam ex-alcoólatras? O que você acha? Será que na época de Jesus não haviam pessoas que lutavam contra a bebida? Será que na época de Jesus as pessoas já não faziam maus julgamentos acerca da igreja? E é interessante pensar que em um determinado momento na história da igreja, os crentes eles foram acusados de canibalismo, porque eles diziam que eles iam comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. E quando a sociedade ouvia isso, falava: esses crentes é tudo canibal. Quando os crentes convidavam: vamos para a festa do amor, vamos para a festa ágape, né? A sociedade imaginava: esses crentes aí, eles vão praticar orgia. Eles estão todo mundo indo, entrando aí num local, eles vão praticar orgia. Então escândalos já haviam na época de Jesus, como há hoje também. Há uma má compreensão. No processo disciplinar, às vezes nem pessoas que se dizem crentes entendem, quanto mais o não crente, quanto mais o mundo. Então a pergunta é: por que nós não usamos vinho? Né? Nós não cremos que o pão e o vinho eles se tornem literalmente o corpo e o sangue de Jesus no momento da ceia. Nós não cremos isso, nós cremos que é um memorial, nós cremos que é uma ilustração. Por que eu estou mencionando isso? Porque essa doutrina ela se chama transubstanciação. Ela crê que no momento que vai ser administrados os elementos, o pão e o vinho, eles literalmente se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que é aconselhado não morder o pão, porque senão você estaria mordendo o corpo de Cristo. Deixa ele dissolver na sua boca. Essa doutrina se chama transubstanciação. Ela se transformou num dogma católico em 1059. Nós não cremos nisso, nós cremos na ilustração, nós cremos na lembrança, cremos que nós temos isso para relembrar. E eu gostaria então nessa noite de pensar em 4 propósitos para a ceia. 4 propósitos, e vão formar um acróstico aqui, vai formar um acróstico. O primeiro propósito da ceia é cerimoniar. Vamos ler juntos? Cerimoniar. Até fui pesquisar se essa palavra existe, né? Que a gente gosta de inventar umas palavras que não existem, mas essa existe, né? Não é muito usada, mas cerimoniar é a ideia de participar de uma cerimônia.
A ceia ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo antes da sua paixão. Olha o versículo 23, ele diz aí: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A ceia, então, Jesus ele institui um pouco antes da traição, um pouco antes da paixão, e o Senhor Jesus então estabelece a ceia como um memorial do sacrifício. O meu corpo vai ser entregue, o meu sangue vai ser derramado. E é uma cerimônia simples, não é uma cerimônia pomposa, luxuosa, cheia de liturgia, é uma cerimônia simples, mas é uma cerimônia de muita importância. É para recordar, é para pensar, é para imaginar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e falou: esse pedaço de pão aqui representa o meu corpo, eu estou entregando em favor de vocês. Esse suco de uva, esse vinho, esse cálice representa o sangue que eu derramarei em favor de vocês. E eu quero que vocês lembrem disso. Eu quero que vocês recordem disso. E a gente poderia pensar e relembrar que aquilo que Jesus fez por nós não merecemos esse amor. Não há nada em nós que Deus se sentiu atraído para que Ele pudesse: eu vou morrer, eu vou fazer um favor por Ele, porque Ele é tão bonzinho, Ele é tão legal, Ele faz tantas coisas boas para mim, eu vou morrer por Ele, eu vou dar um voto de confiança nele. Não, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, rebeldia pura diante de Deus, virando as costas para Deus, e mesmo assim o Senhor Jesus, Ele se entregou como um sacrifício por amor a nós. Recordar, ter um memorial para não esquecermos do que Jesus fez. A expressão "façam isso em memória de mim" aparece 2 vezes em 1 Coríntios 11 e aparece em Lucas capítulo 22. Jesus fala: façam isso em memória de mim. O Senhor deseja então que nós participemos dessa cerimônia simples, mas importante, de recordar o que Ele fez por nós. Com que frequência nós devemos participar da ceia do Senhor? O Senhor Jesus, Ele nunca disse quando e com que frequência os crentes deveriam observar a ceia. Em nossa igreja nós adotamos um caminho da regularidade mensal, e num caso muito específico, nos últimos 2 anos, a gente tem feito num mês pela manhã, num café da manhã, um momento para uma reflexão maior, pensar um pouco melhor acerca disso, e no outro mês nós fazemos à noite. Quem deve oficializar a ceia? Quem deve oficializar a ceia? Normalmente é um pastor ou alguém reconhecido, nomeado pela igreja, para conduzir a igreja nesse momento. Primeiro propósito, então, é cerimoniar, é relembrar, é um memorial. Em segundo lugar, é examinar. No versículo 27 até o versículo 30, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. A Bíblia ela traz aqui a expressão discernir o corpo, compreender o corpo de Cristo. A ideia aqui é saber que você já é filho de Deus, saber que Jesus já perdoou os seus pecados, te conduziu ao Pai e você já é filho de Deus. Então o Senhor Jesus ele quer que a gente faça esse autoexame para se identificar. Será que de fato o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus? Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza que se eu morrer hoje,
eu estarei diante do Pai. Eu tenho essa certeza que eu não estarei naquele grupo, e quando chegarem diante de Jesus, Jesus falará: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E Jesus vai falar aquilo dali, irmãos, para pessoas religiosas como nós. Jesus não vai falar aquilo dali para essas pessoas que são rebeldes contra Ele, que servem a Satanás, porque essas pessoas já não estão fazendo nada em nome de Jesus. Você consegue perceber? São pessoas que acham que são filhas de Deus, que estão fazendo em nome de Jesus, que são filhos de Jesus, e Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Jesus, em teu nome, Senhor, em teu nome expulsei demônios, realizei milagres, eu fiz um monte de coisa. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Você consegue entender a seriedade disso? Jesus não falará isso para as pessoas que já se opõem a Ele. Jesus falará isso para as pessoas que acham que são dele e ainda não são. O Senhor Jesus falou que no meio do trigo há muito joio. Jesus falou que aquele que entrar pela porta será salvo. Não aquele que está perto da porta, não aquele que está ao lado da porta, não aquele que está experimentando. Imagina alguém que está participando do culto e está ali do lado de fora. É só um exemplo, eu não estou falando que quem está dentro do prédio é salvo. É só um exemplo. Imagina alguém que está ali do lado de fora, ele participa, ele ouve, ele interage, ele se emociona, ele louva, ele corresponde àquilo que está acontecendo aqui dentro, mas ele não passou pela porta. E aí ele vai falar: Senhor, mas até uma oração eu fiz. Senhor, eu estava presente, eu participei, eu ajudei em missões, eu até levei pessoas para a igreja, eu até tive ministérios. Apartai-vos de mim. Você nunca teve relacionamento comigo. Mas, Senhor, presta atenção, Senhor, dá uma olhada aí no livro da vida. Não é possível que o meu nome não esteja aí. Eu fui criado na igreja, sou filho de pastor, até fiz aula de grego, eu evangelizei pessoas. Chega de novo, por favor, Senhor. Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Não é que Jesus não sabe o nome da pessoa. O que Jesus está querendo dizer é que ele nunca teve um conhecimento relacional. Nunca houve uma comunhão entre as pessoas. Então a ceia é para aquelas pessoas que têm a certeza, que têm a convicção que Jesus morreu por elas, que a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, que já compreenderam isso. Senhor, se não fosse Jesus eu ainda estaria morto, mas hoje eu desejo o céu. Senhor, hoje eu desejo estudar a Bíblia, Senhor. Às vezes eu não leio como deveria, às vezes eu não medito como deveria, mas Senhor, eu tenho um desejo. O Espírito Santo me incomoda quando eu estou longe do Senhor, quando eu estou pecando. O Espírito Santo não me deixa pecar em paz. Senhor, eu sei que eu sou seu filho, o teu Santo Espírito testifica ao meu espírito que eu sou seu filho. Eu tenho esse relacionamento com o Senhor. Então o Senhor quer que quando participemos da ceia a gente possa nos examinar e ter essa convicção e discernir que nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Senhor quer que nós nos examinemos também para verificar como que está a nossa vida dentro da comunidade, como que nós estamos nos relacionando. O contexto de 1 Coríntios aqui, a gente brinca que era a primeira igreja batista de Corinto, ou igreja problemática, ou igreja difícil, ou igreja cheia de pecado. Era orgulho, era divisão, era fofoca, era imoralidade, né? Era desobediência, tudo dentro dessa igreja, essa confusão, esse orgulho, essa vaidade de dons, esse egoísmo aflorando até na ceia. A gente sempre fala quando vai servir, né? Primeiro mulheres e crianças. Primeiro as mulheres e crianças vão, depois vai os homens. Mas de vez em quando acontece, eu já vi várias vezes acontecer, mulheres e crianças, né? Eu já estou vendo porque as mulheres estão namorando. Vai na frente, tá? Isso acontecia na igreja de Corinto, né? Vamos dizer que tem 2 folhas de alface sobrando
E aí tem aquela, eu não sei qual folha de alface você gosta, eu gosto da folha americana, aquela que parece que é crocante, sabe? Você vai mordendo, vai dando aquele estralinho, aquela folha de alface lá é boa. A brasileira é aquela que é toda enrugadinha já, mas tem mais uma probabilidade de ficar, às vezes, estragando já, né? Nas suas bordas. Imagina que na hora que você vai se servir, tem duas folhas só e são só duas pessoas para se servir. Tem a folha americana e a folha de alface lá, toda enrugada, amassada, está lá embaixo já, foi sufocada, sovada todinha lá, né? E aí você vai lá, só tem dois, você é o primeiro a se servir, você vai lá na folha americana e se serve. Então o que você está querendo dizer? Que a folha ruim, a folha amassada, a folha que já está amarga, é para quem? É para o seu irmão. E aí você percebeu que as pessoas perceberam isso. Aí você fala assim, não gente, mas irmão, qual que tu ia pegar? Fala para mim. Não, ia pegar a folha amassada de alface. Então gente, ele já ia pegar a folha amassada de alface, eu peguei a outra, porque ia sobrar outra. Você já viu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer. Estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Egoísmo aflorando. E aí o Senhor então, Ele quer que a nossa vida em comunidade seja permeada pelo Espírito Santo, que nos leva a ser como Jesus. A ceia do Senhor é essa oportunidade para nós refletirmos nessa purificação que Jesus já nos deu e que nós estamos experimentando. Peguei a folha de alface. Ixi, irmão, desculpa, você gosta de alface americana? Eu gosto. Toma para você. Não quero, não, toma para você, meu irmão. Toma para você. Eu estou te dando do meu coração. Vai firme na folha de alface. Não estou usando lasanha como exemplo, não estou usando picanha como exemplo, estou usando folha de alface como exemplo. Pode pegar um pedaço maior da pizza. Pode pegar. Estou fazendo isso por amor a você. Porque o Senhor Jesus já nos perdoou, Ele já perdoou os nossos pecados e Ele está nos purificando. Então os cristãos, eles devem participar da ceia não de forma indigna, mas eles devem confessar os seus pecados. Deve se examinar, pedir perdão pelos seus pecados e ver se tem uma lacuna aberta com os meus irmãos e restaurar esse relacionamento. É isso que o Senhor espera de nós. O que acontece se eu participar da ceia de forma indigna? O versículo 27 diz que nós não devemos fazer isso. E aí, no versículo 30 diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Algumas pessoas adoeceram e algumas pessoas até morreram, porque participaram de forma indigna. Eu compartilhei hoje de manhã uma situação dessa, de pessoas que morreram porque participaram de forma indigna da ceia do Senhor. Quando nós participamos, eu estou em paz com Deus, e eu estou em paz com os meus irmãos. Quer dizer que eu sou perfeito? Não, quer dizer que eu estou resolvido. Não há nenhuma acusação que possa ser levantada contra mim. No versículo 30, no versículo 29, diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. No versículo 34, da mesma forma: se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E aí uma pergunta válida aqui para nós também, nesse momento que a gente está pensando: pode alguém não batizado participar da ceia do Senhor? Nós vimos domingo passado que o batismo ele deve ocorrer quando? O mais rápido possível. A pessoa colocou a sua fé em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, tem convicção, o mais rápido possível ela deve ser batizada. Mas alguém, dependendo da idade, toma a decisão por Jesus, aí eu vou dar algum exemplo aqui só para os irmãos familiarizarem bem, né? O Samuco, meu filho, ele tem 7 anos, ele lembra o dia que ele entregou a vida dele para Jesus. Então, quando vem os assuntos sobre batismo, ele fica todo alvoroçado. A gente nunca segurou ele, nunca seguramos, mas a gente está deixando aquela convicção ser bem firmada no coração dele. Se eu falasse: filho, você quer ser batizado agora? Já. E ele lembra a camisa que ele estava no dia que ele entregou a vida dele para Jesus. E às vezes a Má vai selecionar as coisas para dar embora, e ele fala: não dá essa camisa aqui.
Por quê? Porque essa camisa eu estava usando no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então a gente não acelera ele, mas a gente não impede ele. E aí quando a gente foi soltar a mensagem depois no canal na internet, ele foi lá e pai, quando está a mensagem lá? Ele foi lá e assistiu toda a mensagem de novo, para que ele tenha convicção mesmo do que ele está fazendo. E quando ele falar, não, eu quero ser batizado, eu creio no Senhor Jesus, e ele já disse isso. A gente só não incentivou muito, a gente só está esperando ele tomar. Pai, e aí pai, o que está rolando? Eu perguntei, domingo passado foi interessante que não teve culto infantil. Uma criança de 9 anos que estava aqui no culto foi embora para casa perguntando para a mãe, por que eu não fui batizado ainda? E aí eu estava fazendo discipulado essa semana, perguntei, e aí, vocês creem em Jesus? Cremos. Vocês já foram batizados? Não, ainda não. Por que vocês não foram batizados? Então o batismo ele deve acontecer o mais rápido possível. Só que aí às vezes tem pais que fazem assim, não, você não vai ser batizado antes dos 18 anos. Nós como batistas, a gente fala assim, batismo e ceia são duas o quê? Ordenando. O Senhor Jesus ordenou. E a gente fala, você não vai ser batizado. Até 27 anos e 7 meses de vida, você não vai ser batizado. E aí o que acontece com a ceia? Porque aí a gente condicionou, só participa da ceia quem for batizado. E a ceia a gente fala que também é a ordem de Jesus. Quem crê nele, consegue discernir o corpo de Cristo, deve participar. Então a gente segura o batismo da pessoa, e aí a gente segura a ceia dela participar também. E aí vamos imaginar no sentido contrário, a pessoa pegar e falar assim, eu quero obedecer a Jesus. Aí a gente fala, não obedece agora não obedeça agora, espera anos, 10 anos você vai esperar. Não, mas eu quero obedecer a Jesus, eu quero fazer o que Jesus mandou. Não, você não tem idade mental ainda boa para tomar uma decisão dessa. Você consegue perceber? As pessoas querem obedecer a Jesus e a gente fala agora? Não. Contei para os irmãos no domingo passado, uma mulher em união estável queria ser batizada e o posicionamento era não, porque não é casada. E aí a gente olha para a Bíblia, onde está na Bíblia que Jesus disse, quem crer e for casado deve ser batizado? Nós não vemos. O que a gente vê na Bíblia é, quem crer deve ser batizado. Irmãos, essa é a igreja que Deus sempre quis, não é a igreja que nós queremos. Isso nos tira da zona de conforto, não tira? Porque tira das caixinhas, tira das regrinhas. Não, a gente só vai batizar quem é maior de idade. Quem é menor de idade, a minha orientação como pastor depende da opinião dos pais. Se o menor de idade quer e os pais aprovam, beleza, o batismo está aprovado. Se os pais falam assim, não vai, beleza, meu irmão, tu vai prestar contas para Deus da tua decisão. É alguém da tua família que quer obedecer e tu não está deixando. Então tu vai prestar contas para Deus, mas eu não posso passar por cima da sua autoridade. Aguenta o rojão lá com Jesus. Mas se os pais aprovam, se falam assim, o meu filho já entendeu, ele já professou a fé em Jesus e ele quer ser batizado, ele quer participar da ceia. Então o que nós devemos fazer antes de participar da ceia? Fazer esse exame pessoal, confessar os nossos pecados e restaurar relacionamentos. Em quarto lugar e terceiro lugar, o propósito da ceia é indicar. E aí eu estou usando aqui a ideia de anunciar, tá bom? Só para formar o acróstico. Anunciar, olha o versículo 26. Portanto, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Foi legal a música das crianças, não foi? Jesus voltará. Falta tão pouquinho para Jesus voltar. Aguenta firme. Na época que eu jogava futebol, muito tempo atrás, tem aqueles jogos que você está quase perdendo, você está cansado, está com dor. Se a pessoa é um pouquinho mais gordinha, ela já está meio assada já tomou umas pauladas no tornozelo, no joelho, vai naquele ímpeto no ataque, vão fazer o gol para fechar logo a partida, para desanimar outro time.
não faz o gol, o time pega, vem no contra-ataque, o goleiro fica desesperado, volta, e ninguém volta mais. Sabe aquele momento que já está todo mundo cansado? Quem joga bola sabe disso, chega um momento que já está assim, ó, se arrastando. E aí, pô Deus, como é que eu vou correr ainda com perseverança a corrida da vida cristã? É mais ou menos como se você quisesse já sair do jogo. Cansei desse jogo da vida. Estou pensando talvez até tirar a própria vida. Não sei. Eu vou parar. A ideia de que Jesus está às portas, a ideia de que Jesus volta em breve é: irmão, aguenta firme, o juiz já vai apitar o final da partida. Espera só mais um pouco, dá só mais uma corrida, volta para a defesa só mais uma vez, o juiz já vai apitar. Não se entregue antes, fique mais um pouco. Nós anunciamos a morte do Senhor. Quando a gente fala que participamos da ceia, nós estamos dizendo: Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressurgiu, Jesus venceu, Jesus vive e Jesus voltará para nos buscar. Esse é o nosso anseio, de encontrar o Senhor, seja no arrebatamento, seja na morte, seja na volta de Cristo, encontrar o Senhor. Não sei se você ora para morrer dormindo. Alguém aqui ora para morrer dormindo? Uma pessoa. A minha mãe ora para morrer dormindo. Irmãos do céu, todo dia de manhã, né, se o telefone toca muito cedo, teve um dia que tocou às 3 da manhã e não parou de tocar. Antes de olhar para o celular, antes de pegar e ver o número, eu virei para a Má assim, ela me olhou com um olhar, né? Eu falei: acho que a mãe está no céu. Não era ela que tinha ido, tinha sido a mãe de um amigo nosso. E ligar de madrugada, né, alguma coisa séria aconteceu. Encontrar Jesus é o que nós mais desejamos, o nosso encontro com o Senhor Jesus. Na ceia, como João Batista apontava: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na ceia nós apontamos: Jesus venceu, Jesus vive e Jesus voltará. Eu gosto muito do versículo de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13. Esse é um versículo incrível para você memorizar com seus filhos, adolescentes, jovens, você que está lutando para agradar a Deus aqui nesse mundo. Memorize esse versículo, Tito capítulo 2, versículos de 11 a 13. Fica o desafio aqui, quem sabe, né, para algum domingo, uma família dizer junto esse versículo aqui, né? Se você memorizar, os seus filhos são maiores, você já avisa, ó, no momento das crianças nós temos 3 adultos que vão falar esse versículo, vai ser lindo também. Tito capítulo 2, versículo 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar, a dizer não à impiedade, dizer não às paixões mundanas, e a viver nessa era presente de pressões, de lutas e dificuldades, de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Falta pouco para Jesus voltar, e nós anunciamos que Jesus voltará. Faça isso essa semana, avise para alguém essa semana, só para te lembrar que Jesus vai voltar, viu? Estou pensando em fazer um investimento financeiro, faça, mas não esqueça que Jesus vai voltar. Estou pensando em trocar de carro, troque, só não esqueça que Jesus vai voltar. Estou pensando em trocar de filho, de casamento, não esqueça que Jesus vai voltar. Estou pensando em parar de ir na igreja, só não esqueça que Jesus vai voltar. Vou parar de ler a Bíblia, vou parar de viver em santidade, só não esqueça que Jesus vai voltar. Estou pensando em pegar aquela menininha na faculdade, não esqueça que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E por fim, agradecer. Propósitos da ceia, vamos dizer juntos? Cerimoniar, examinar, indicar e agradecer. O Senhor Jesus fala: e havendo dado graças, e havendo dado graças. No livro de Marcos ele diz: eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber o vinho até o dia em que
Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino do céu, no reino de Deus. E aí o texto diz assim, ó: então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Quando nós participamos da ceia, nós devemos participar com alegria. Aquele que está alegre, cante louvores. Nós nos emocionamos ao lembrar de Jesus, mas nós nos alegramos e nós agradecemos. Guarde essa frase que eu vou dizer para você. A gratidão é o resultado de quem já foi alcançado pela graça. A gratidão é o resultado de quem já foi alcançado pela graça. Quem não é grato é porque não entendeu a graça. Quem é grato é porque já entendeu que recebeu todas as coisas de graça, por isso é grato. Sabe dizer muito obrigado, muito obrigado. Ser grato é louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará. É compreender que só Jesus nos basta. Só Jesus nos basta, irmãos. Só Jesus nos basta, sim ou não? Amém? E na hora do vamos ver, na hora da prova, só Jesus nos basta? A gente fala assim, deveria ter mais algumas coisas, né? O plano de saúde ia bem. Uma motinho, uma motinho ia bem também. Uma casa própria, casa própria, hein? Sonho, já pensou? Uma namorada, um namorado. Ter filho, ter filho. Daqui um pouco é Jesus e mais um monte de saúde, saúde, eu só peço saúde a Deus, só a saúde que eu quero. Então é Jesus e saúde. Eu estou falando que é errado a gente pedir essas coisas. O errado é nós nos entristecermos quando nós perdemos essas coisas. Porque a prova de se só Jesus nos basta é quando nós perdemos. E aí a gente conseguir dizer como Jó: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Continua sorrindo. Continua a se alegrar, continua a ser grato, porque entendeu a graça. E eu gostaria que a gente fizesse uma dinâmica agora. Vários irmãos falando, vários. Então um termina, o outro começa, não fique esperando por alguém, tá bom? Eu gostaria que a gente tivesse aqui 6 áreas para a gente agradecer a Deus. A primeira é por quem Deus é. E a gente teve vários irmãos aqui falando: eu quero agradecer a Deus porque Ele é misericordioso. Eu quero agradecer a Deus porque Ele é amoroso. Eu quero agradecer a Deus porque Deus é paciente. E a gente tem vários irmãos agradecendo. Não se preocupa com o tempo, não. Se preocupa em louvar. Se preocupa em agradecer. Depois a gente vai falar, nós vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Eu quero agradecer a Deus porque Ele me deu emprego quando eu precisei. Eu quero agradecer a Deus porque Deus está presente no meio do meu sofrimento. Ele não me deixou sozinho. Eu quero agradecer a Deus porque um dia eu verei a Ele. Então a gente vai para um segundo bloco do que Deus fez, faz e fará. Depois agradeceremos pela nossa vida, depois pela família, depois pelo emprego, depois pela cidade, região e país. Então, primeira parte, queremos agradecer a Deus por quem Ele é. Agradeça ao Senhor por quem Ele é. Levante a mão, ou melhor, se coloque em pé e fale em uma jogo. Agradecer a Deus porque Deus é provedor. Amém. 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 Porque Ele é justo. Amém. Pelo que Ele é. Porque Ele não nos trata consoante os nossos pecados. Amém. Ele é digno. Amém. Porque Ele está sempre presente. Amém. Ele é verdadeiro. Amém. O seu amor. Amém. Vamos agradecer a Deus o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele fará. Comece a frase dizendo: eu agradeço a Deus, e aí você fala o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Quem vai ser o primeiro? Agradeço a Deus por Ele ter transformado. Amém. Agradeço a Deus pela fidelidade dele,
Amém. Agradeço a Deus por Ele nos salvar todos os dias. Amém. Amém. Agradeço a Deus pela salvação que Ele me deu e porque Ele está continuando a fazer boa obra na minha vida. Amém. Quero conosco. Amém. Eu agradeço a Deus pela família do Giovanni Camilagro. Agradeço a Deus porque Ele é o Senhor e o Amém. Agradeço a Deus pela família. Amém. Agradecer a Deus pela nossa vida. Que aspecto da sua vida você gostaria de agradecer a Deus? Pelo que você agradece a Deus? Da sua vida. Isso é algo bem interessante, né? No grupo da terceira idade, vários irmãos falando assim: eu agradeço a Deus porque eu estou vivo. Isso é muito significativo, irmãos de idade com várias enfermidades. Até rimou, né? Eu agradeço a Deus porque eu estou vivo. Eu agradeço a Deus porque eu respiro, né? Quem mais? Pelos livramentos diários, a gente tem que ver. Amém. Pelo relacionamento, tanto no horizontal quanto na vertical. Amém. Pela misericórdia dele que se renova. Amém. Eu fui para contar. Eu agradeço a Deus por ter salvado. Amém. Eu agradeço a Deus por poder ver sua misericórdia e sua grandiosidade todos os dias. Amém. Agradeço a Deus por cada dia que Ele acolhe minha família, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, todos realmente estão na vida. Olha aí, que benção. Agradeço a Deus por Ele ter ouvido e cuidado por essa vida. Amém. Agradeço a Deus por cada dia que Ele nos dá a chance de sermos melhores no começo. Amém. Luz de recomeços. Agradecer a Deus pela família. Pelo que você louva a Deus? Pela sua família, por pessoas da sua família. Pelo que você louva a Deus? Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela paciência dele, pela persistência dele, pela família. Amém. Eu agradeço a Deus pelos nossos filhos, pelo carinho que você tem. Amém. Amém. Louvo a Deus pelas mulheres que eu amo, pela irmã que me inspira e pela minha mãe. Amém. Eu louvo a Deus pelos que Deus me deu, por eles estarem presentes na minha vida e serem escondidos. Amém. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ter uma família. Amém. Louvo a Deus pela minha esposa, por ela ser auxiliadora para todos os momentos que nós vivemos juntos, difíceis e fáceis, alegria e tristeza, pela vida da minha filha e pela vida do meu filho. Amém. Eu acho que você tem que dar um beijinho nela e o irmão Animar tem que dar um beijinho ali no irmão Luciano. Né? Agradecer o esposo, o cônjuge, a esposa, né? Oi? Mais alguém? Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, por mais problemas que nós já tenhamos passado. Ela nunca desistiu, foi uma mulher guerreira, mesmo com tantas dificuldades, a gente ainda se manteve de pé. Agradeço pela vida do meu irmão, por mais que nem sempre a gente se entenda, sempre está disposto a ajudar, ele sempre está aí para dar uma mão. Então eu agradeço porque, por mais que minha família não seja perfeita, ela é a família que eu tenho, a família que me tornou homem que eu sou hoje. Amém. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos. Amém. Eu agradeço pelo convite que se converteu na nossa missão de família. Amém. Vai ter que dar um beijinho, irmão Maurício, agora. Olha aí que benção. Mais alguém? Agradeço a Deus pelo dia que Ele me ensinou, Senhor Salvador da minha vida, Senhor da alma, Amém. Amém. Alguém quer louvar a Deus pelo emprego?
Senhor. Amém. Eu já agradeço a Deus pelo emprego também, né? 34 anos no mesmo emprego. Mas, assim, pelas lutas, né? São muitas lutas nesses anos, eu tenho sempre sentado, a estratégia, e agradecer meu emprego, né? Que Deus me presenteou por tudo da minha família. Amém. Eu agradeço a Deus também pelo meu emprego e por todas as conquistas profissionais que Deus me proporcionou. Amém. Eu agradeço a Deus pela chefe de boa, ele cuida do mesmo trabalho e ele dá bastante liberdade. Amém. Eu quero agradecer a Deus não pelo emprego, mas pelo trabalho que ele me permitiu trabalhar no que eu queria, com certas pessoas. Amém. Olha aí que bênção. Eu agradeço também por ter 22 anos eu fiz na área, né? Perceber que Deus faz milagre, cada um deles, né? Já consegui experimentar, estar em as lugares, né? E sempre na mesma área. Eu vejo que a gente Deus também. Amém. Bom, eu agradeço a Deus não por exatamente ter um emprego, digamos assim, mas por Ele estar me dando a chance de trabalhar com algo que eu amo muito, que seria a capoeira, e estar vendo a nova geração crescendo e poder participar dessa fase deles. Amém. Mais alguém? Agradeço a Deus, Deus é eterno, mas Cidade, estado, país, pelo que você gostaria de agradecer? Começou na cidade, obviamente. Pelo que você gostaria de agradecer? Amém. Liberdade. Eu quero louvar a Deus, porque Ele me deu amigos quando eu cheguei na Limeira, me acolhendo bastante. Não, lá em Limeira me acolhendo bastante. E aqui na Semáforos, pela igreja que Ele colocou também, é uma família. Amém. Eu agradeço a Deus por assinar, por ter feito aqui. E não estava com meus planos de ir para cá, mas foi uma bênção, graças a Deus, para mim e minha família. Amém. agradeço também pela convite das palavras e especialmente das palavras. Muitas pessoas que eu consegui desenvolver mas eu não considero eles. Amém. Eu agradeço a Deus pelo acolhimento, né? Eu vim para cá faz 17 anos. E o acolhimento que eu recebi, e assim, a família cristã que eu tenho, eu creio que é aquilo que eles sustentaram os meus difíceis, né? Eles amigos que eu tenho crescido. Amém. É por ninguém também que me acolheu, né? Porque eu trabalho lá há 17 anos. Amém. Agradeço a Deus pelo nosso país, mas já em boa estado, a cidade que a gente mora, construir um país onde nós somos livres para expressar a vida de uma vez, coisas que muitos locais por aí nós somos abençoados, né? E ter a liberdade de estar falando das coisas que não são muito Sim. coisas que em outros países não são possíveis. E assim, agradeço a Deus. Amém. Agradecer pela saúde da cidade, agradecer que a cidade basicamente é toda pavimentada, agradecer que tem um centro de lazer muito bonito, agradecer que ainda existe uma certa segurança, agradecer que as coisas são próximas, né? Não é tudo muito distante, estamos perto de cidades grandes também. Por que eu coloquei essas questões de cidade, estado e país? Porque geralmente são áreas que a gente mais reclama do que agradece, né? Deus obrigado, porque temos poucas ruas de estrada de chão na cidade, né? Obrigado porque num pulo eu estou em São Paulo, no outro eu estou em Campinas, eu faço perto de Limeira, perto de Piracicaba. Não vivemos aquela cidade que precisamos
pegar uma carroça e ficar lá 4 horas andando, ou um barco, andando aí 4 horas no rio para chegar numa cidade grande, né? Então agradecer ao Senhor. Quando nós pensamos na ceia, a gente está lembrando de Jesus. Ele fez e estamos dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. E eu, muito tempo na minha vida, só mais de 10 anos atrás, eu lutei muito. Havia momentos que eu não estava contente e feliz aonde eu estava. E aí a minha mãe me deu uma madeirinha, um imã, que tem até hoje. E a gente colocou aquele imã na geladeira e estava escrito lá: floresça onde Deus te plantou. E às vezes a gente não quer estar aqui, Deus, eu quero estar naquele outro lado lá. Floresça onde Deus te plantou. E aí agradecer a Deus. Deus, se o Senhor nos colocou aonde nós estamos, nos use aonde nós estamos para a sua glória. A gratidão é resultado de quem já compreendeu a graça. Quem já foi alcançado pela graça aprende a ser grato. Perdi o ônibus. Deus, obrigado porque eu pude chegar no ponto de ônibus com as minhas pernas, pude olhar no relógio e saber a hora que era. Obrigado porque eu tenho dinheiro para chamar o Uber. Então um momento que poderia ser de lamentação, ele se transforma num momento de adoração. Mas chutei o dedinho no canto da cama, ao levantar, o dedinho está latejando, estou quase perdendo o dedinho. Deus, obrigado porque eu tenho o dedinho. Obrigado porque eu tenho uma cama, Senhor. Obrigado porque eu tenho um braço, uma mão que pode chegar até o dedinho lá e massagear ele. Obrigado porque eu tenho uma geladeira com gelo, que eu posso pegar o gelo e colocar no meu machucado. Obrigado porque eu tenho um calçado. Obrigado porque eu estava numa casa, talvez com o ventilador ligado, talvez com o ar-condicionado ligado. Agradecer. Gratidão é resultado então de um coração que já foi alcançado pela graça de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos alcançou. Queremos anunciar a todos que o Senhor voltará. Queremos, ó Pai, examinar o nosso próprio coração e queremos relembrar continuamente aquilo que o Senhor já fez por nós. Agora, no final dessa mensagem, vamos assumir um compromisso aqui como igreja. Que o Senhor nos ajude a honrar esse compromisso, para a honra e glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.